Graças e paz, amados. Vamos aqui mais uma vez estudar a palavra de Deus juntos. Vamos primeiramente pedir a sua direção para que Ele esteja nos ajudando, nos dando sabedoria, para que juntos possamos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o que o Senhor tem a nos dizer neste dia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, porque o Senhor é um Deus tão grande. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, esteja abrindo as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos aprender as maravilhas da Tua lei. Dá-nos sabedoria e ajuda-nos, que a Tua palavra tome todos os lugares na nossa vida e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Bom, amados, nós estamos aí no desafio de estar a cada dia estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o ser discípulo, o ser cristão, algo que é uma ordenança de Deus para todos nós. Então, continuando esses estudos, vamos estar falando um pouco hoje sobre ser humanidade redimida. Ser humanidade redimida, o povo que Cristo resgatou para si. Então nós vamos estar vendo um pouco, mas primeiro vamos voltar, vamos lembrar um pouco sobre a lição passada, que o nosso irmão Odilson trouxe, falando um pouco sobre o nosso irmão Mateus também já tinha trazido a partir da lição anterior. Então, de forma geral, eles comentaram um pouco sobre como que Jesus, a pregação de Jesus foi um pouco diferente, de que todos os outros profetas eles falavam sobre o arrependimento. O arrependimento era no sentido amplo, no sentido geral. E depois que Jesus veio, a partir de João Batista, que começou a pregar o arrependimento um pouco diferente, o arrependimento mais voltado para o indivíduo. Eu me arrependendo dos meus pecados. Não era mais no sentido amplo, e Jesus trouxe o batismo, disse que ia nos trazer um batismo, o batismo verdadeiro a partir dele, né? Então hoje nós estaremos estudando um pouco sobre ser humanidade redimida, como eu falei agora há pouco. Primeiro vamos fazer um contexto geral, entender o que é a palavra redimir, o que vem a ser a palavra redimir. Então, conforme o dicionário, a palavra redimida ela também se baseia na palavra redenção, que é o ato ou efeito de redimir ou remir. Então a redenção é o efeito de redimir, de ser remido, ou seja, readquirir, adquirir de novo, reconquistar algo que se havia perdido. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e trazemos essa palavra redimir, na Bíblia a ênfase é para exemplificar como a morte de Cristo naquela cruz do Calvário, ela fez com que toda a humanidade, a partir disso, a partir da sua morte, ela tenha sido reconquistada. Por quê? Desde o princípio, lá quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, que ele conta a criação. Então, ele conta quando Deus criou Adão e depois fez Eva. E o homem, Adão, pecou e a partir daquele momento o homem já não tinha aquela comunhão com Deus. Então, como retomar essa comunhão? Então, a partir daí surge a palavra redimido, que foi aonde Jesus morreu por nós, para que toda a humanidade, a partir da sua morte, fosse reconquistada. Então existem vários textos que nós podemos trazer aqui para os amados, falar um pouco sobre essa palavra que vai nortear a nossa lição de hoje. Então, Romanos, abra sua Bíblia,
Romanos 3, do 23 ao 24. Romanos 3, 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a palavra aqui já trouxe um contexto interessante para o que nós vamos meditar, que é uma humanidade redimida por Jesus Cristo. Então, ele diz assim: todos nós somos pecadores, mas nós estamos separados. E a partir do momento que nós fomos redimidos por Jesus, ele nos trouxe para perto. Próximo é Gálatas 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito aquele que for pendurado num madeiro. Então, o ato ou efeito de se redimir, o reconquistar, ele começou com a humanidade a partir do momento que Jesus, ele morreu, aqui como a palavra diz, ele se tornou maldição em nosso lugar. Então, ele nos redimiu. Nós temos também um texto em Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, a remissão foi o que Deus, ele nos remiu a partir do momento que ele morreu naquela cruz, para que nós, humanidade, pudéssemos ser livres para ele, para tomar a decisão que nós acharmos melhor para a nossa vida, porque o Senhor, ele não obriga nada, nenhum de nós. Todos nós temos o livre-arbítrio para escolher realmente o que nós queremos seguir, para onde nós queremos ir, se para perto de Deus ou para longe de Deus. Mas o fato é que Jesus morreu naquela cruz para que toda a humanidade ela pudesse ser reconquistada. Então só depende de cada um de nós. A redenção é o resgate da humanidade por Cristo Jesus. Você sabe qual é o privilégio de ser realmente redimido por Cristo? O privilégio de ser, primeiramente, pelo perdão dos nossos pecados. Efésios, capítulo 1, versículo 7. A palavra fala sobre esse primeiro privilégio, que diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, em Jesus nós temos a redenção. Esse é o nosso primeiro privilégio de uma humanidade que é redimida por Cristo. O segundo está lá em Romanos 5, versículo 17. Romanos 5, versículo 17. Que a palavra de Deus nos diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a justiça de Deus, aquela misericórdia com que, por um único homem, Jesus Cristo, veio a nossa salvação. E o terceiro privilégio que nós listamos é que ele nos promete a vida eterna. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 e 10. Diz assim:
E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, amados, nós temos o privilégio, a partir da remissão com Jesus, de receber o perdão dos nossos pecados. Lá em João 3,16, um versículo bem conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Quando ele fala todo, ele está se referindo a tudo que o homem fez até o momento que ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Tudo que é velho já passou, ele se torna uma nova criatura. Então, a partir do momento que ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, realmente ele começa a ter essa remissão na sua vida, a remissão dos pecados. Então, todos esses privilégios nós temos a partir do momento que nós, pecadores, passamos a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não importa o que o homem fez, a partir daquele momento ele passa a ser uma nova criatura. Então essa é a redenção que ele nos promete. Essa redenção que Jesus Cristo ele deu por nós a partir da sua morte. Mas ser humanidade redimida, quando nós tratamos do povo que Cristo resgatou para si. O autor da nossa lição, ele fala uma pergunta, ele traz uma pergunta para nós refletirmos, eu vou fazer para você refletir também. Como é a sua relação com os outros discípulos de Cristo? Olha bem, ser humanidade redimida a partir de um povo que Deus resgatou para si. Qual a sua relação com os outros discípulos de Cristo, ou seja, com esse povo que Deus resgatou para si? Como é que está sendo? Será que o nosso dia a dia, as nossas conversas, as pessoas que estão próximos a nós, eles realmente estão vendo que a nossa relação com eles é uma relação de sinceridade, é uma relação de amor, é uma relação de companheirismo, é uma relação que realmente mostra que nós somos um em Cristo Jesus? Uma pergunta voltando para os nossos PGMs. Será que você conhece todas as pessoas? Realmente você tem lá uma comunhão maior com o seu irmão que frequenta aquele mesmo local que você, que está toda quinta, ou no dia que você se reúne, ou é apenas naquele momento, eu conversou, irmão, e acabou, cada um para as suas casas, e eu não busco ter aí um companheirismo com esse irmão, demonstrar o amor por essa irmã, por essa pessoa que está próximo a mim. Como é a sua relação? Ou é uma relação superficial, baseado em algo que naquele momento e pronto, depois acabou. Então, nós que somos um povo que Deus resgatou para nós, que redimiu, que perdoou os nossos pecados, nós temos que mostrar uma relação com os outros irmãos, uma relação como Jesus Cristo nos mostrou a partir do momento que toda a história dele conta, o amor que ele sentia pelas pessoas que eram desprezadas da sociedade. Se no nosso coração realmente não tem esse amor, essa nossa relação, nós devemos pedir para Deus que cure o nosso coração, transforme a nossa vida, cure o que há em nós que nos afasta de termos essa comunhão maior com os nossos irmãos. Devemos pedir para Deus: Senhor, olha, transforma o meu coração, eu preciso demonstrar que realmente eu tenho o Senhor na minha vida, eu sou povo escolhido pelo Senhor. Precisamos chegar, reconhecer, buscar a cada dia as misericórdias de Deus para que nós possamos
responder essa pergunta aqui da melhor forma possível. Como é a sua relação com os outros discípulos? Se estivéssemos próximos aí e eu fizesse essa pergunta para você, qual seria a sua resposta? Será que realmente é uma resposta que demonstra que você é o povo que Cristo resgatou para si? Nós temos aqui alguns pontos bem interessantes que nós precisamos meditar também. Algumas perguntas que nós vamos responder aqui no decorrer da nossa lição. A primeira pergunta é: quem é então esse povo que Cristo resgatou para si, que é chamado de povo santo? Quem é esse povo? Como se tornar parte desse povo, dessa unidade, dessas pessoas que foram realmente resgatadas, redimidas por Deus? Qual é o objetivo desse povo? O que esse povo realmente quer? Qual é o objetivo? E qual é o seu papel como embaixador de Cristo, participando desse povo? Como que é? Como sal? Como é sendo luz aí na escuridão? Vamos abrir as nossas Bíblias para começar a respondermos essa pergunta em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 11. 1 Pedro 2, de 1 a 11. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. O versículo 9 diz: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus e não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Está vendo? Nós vemos aí que o Senhor nos escolheu para sermos vários adjetivos. Ele nos traz sacerdócio real, para nós sermos nação santa, povo, geração eleita, povo escolhido, lavoura, edifício, para nós sermos embaixadores de Deus. Todas essas expressões aí, eles mostram que realmente Deus, quando Ele nos escolheu para sermos separados, para sermos pessoas que demonstrem ao mundo que nós somos diferentes, que nós não somos daqui. Nós vamos ver mais um pouco, aqui no decorrer da nossa lição, por que nós falamos que nós não somos daqui. A palavra de Deus, ela trata diretamente quando ela diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, edifício, embaixadores, cooperadores de Deus, porque realmente, quando Deus nos escolheu, Ele nos separou para sermos assim. Bom, para nós chegarmos até aí, nós precisamos entender um pouco como aconteceu essa ruptura para que, a partir de Jesus, nós pudéssemos ser uma geração redimida. Então a Bíblia, ela vai ter uma sequência lógica sempre bem coerente. O que diz lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 1 em diante? Vai falando que no princípio Deus ele criou o céu, a terra, aí depois ele fez o ser humano, Adão, ele tinha lá um contato direto com Adão. A Bíblia fala que eles tinham uma comunhão muito grande, até o momento que Adão escolheu pecar. Então,
Adão pecou e a Bíblia fala que houve uma ruptura. Então, o homem, Adão, com sua esposa e tudo, eles foram expulsos do jardim. E a partir desse momento, o homem já estava separado de Deus, essa ruptura. E como fazer para que essa ruptura ela acabasse, para que o homem chegasse novamente próximo de Deus? A Bíblia vai contando aí nessa sequência, a partir dos livros, toda a história, até chegar na história de que o próprio Deus, ele olhou para cá, para a terra, e viu que não existia ninguém, nenhum santo, não existia alguém que pudesse representar. Então o próprio Deus, ele veio em forma de homem, ou seja, partido do seu filho. A Bíblia fala que ele nem julgou por usurpação ser igual a Deus, ele humilhou-se, veio em forma de homem, encarnado em Jesus, que era, claro, o próprio Deus, e ele viveu em obediência a Deus aqui nesta terra e se tornou um homem perfeito, sem pecado. Ele cumpriu todo o propósito de Deus e, finalmente, ele se entregou naquela cruz, ele morreu pelos nossos pecados, como você já deve ter ouvido, ou você sempre está estudando a história de Jesus, os seus milagres, a sua morte. Ele morreu, cumpriu o propósito, só que a morte não venceu. Diferente de todos os homens que a Bíblia conta a história, desde Gênesis até os nossos dias, o único que morreu e ressuscitou e vive até hoje, que nos redimiu, tirou essa ruptura que nos afastava de Deus, foi Jesus Cristo, quando ele morreu, ressuscitou e vive hoje na nossa vida, vive no nosso coração. Então a morte não pôde detê-lo. Ao ressuscitar, ele retomou toda a autoridade do universo. A palavra de Deus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Um versículo muito conhecido. Então, a partir do momento que ele morreu e ressuscitou, ele nos redimiu, nós passamos a ser uma nação santa. O que é uma nação santa? Nós fomos chamados para ser luz na escuridão, ser luz. Como foi que Jesus falou que nós seríamos conhecidos? Está lá em João 13:35. Como é que as pessoas vão conhecer se realmente se você realmente é um filho de Deus, é uma pessoa que tem Deus no seu coração? João 13, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Em outras palavras, nós seremos conhecidos pelo amor. Então nós somos essa nação santa, nós somos conhecidos pelo amor. Um senhor fez uma oração, é o chamado Francisco de Assis, muito conhecido aí. Ele disse: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Tem até uma música com essa letra, Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver um erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, nós somos esse povo escolhido por Deus. Nós fomos escolhidos para levar essa luz, o reino de Deus, para todas essas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Jesus nos instiga a sermos seus discípulos, a
estarmos inconformados com este mundo e buscar a força de Deus para nós sermos verdadeiramente testemunhas do Senhor aonde nós estivermos. Então, o Senhor nos chamou, nós já vimos, para ser sal, luz e para sermos embaixadores de Deus. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu país em outros países. E lá em 2 Coríntios 5:20, a palavra de Deus diz que de sorte que somos embaixadores por Cristo, Ele nos traz essa missão. Nós somos embaixadores. Você como embaixador de Deus, você foi redimido por Deus, você tem representado Deus aqui na terra. O embaixador, ele vai defender os interesses do seu país. A palavra de Deus diz que nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros aqui nesta terra. Nós somos passageiros, todos nós. A pessoa que é crente, a pessoa que não é, você, eu, nós somos passageiros. Nós vamos morrer, mas o Espírito, ele é eterno. Então, nós devemos defender o interesse do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. A palavra de Deus diz lá em 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Pois aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós, como servo de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como aqueles que nos comprometemos a viver de uma maneira que agrada a Deus, nós devemos ter isso no nosso coração. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o Senhor e o meu desejo vai ser levar a palavra de Deus, vai ser defender os interesses do reino de Deus, vai ser pregar a palavra de Deus, vai ser levar este evangelho para tantas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então, eis a nossa missão. Nós fomos desafiados por Deus, nós fomos redimidos por Deus para realmente sermos embaixadores, sermos sal, sermos luz, aonde nós estivermos. Que Deus esteja colocando no nosso coração a cada dia o desejo de realmente ser humanidade redimida, de ser o povo que Cristo resgatou para si e demonstrar isso através dos nossos atos, das nossas ações, da nossa vida. Nos momentos em que estivermos perto das outras pessoas, devemos sempre demonstrar o amor que Deus tem por nós. Queridos, no próximo domingo, nós teremos a continuidade dessa lição. Nós estaremos falando um pouco mais sobre o ser humanidade redimida, o povo que Cristo resgatou para si. Então, que Deus nos abençoe e esteja nos ajudando a cada dia realmente sermos como Deus se agrada, fazendo a vontade dEle e levando a sua palavra para tantas pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.